Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai trazer a história de Dainara e Juliana. Hoje vamos falar sobre como foi que eu conheci Deus, como foi que eu conheci o Senhor, como foi que foi a minha trajetória com Ele. E como base, eu vou utilizar alguns versículos que determinaram a minha jornada com Deus, que foram caminhando comigo em cada fase da minha vida. E vamos embora? Primeiro momento, quando eu comecei minha trajetória com Jesus, foi quando eu era criança. A minha avó, ela me levava à igreja. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer sobre quem era Deus. Sobre como que uma pessoa que eu não via, mas ouvia falar, poderia mudar toda a minha vida, né? E a minha avó, ela me levou à igreja. E através dela que eu comecei a conhecer quem era Deus. E aí, teve um dia, minha avó sempre ia para círculo de oração. E no momento do círculo de oração, a gente se ajoelha para orar. Quando a gente estava lá ajoelhada, eu falei, o que é pra fazer aqui? Eu não sei o que é que eu tenho que fazer aqui. Aí ela falou, agradeça pelo feijão e pelo arroz. Aí eu falei, ok. Gente, eu fiquei, acho que, 30 minutos agradecendo pelo feijão e pelo arroz. Apenas isso. E foi aí que eu comecei a conhecer Deus. Comecei a conhecer sobre oração. Comecei a conhecer sobre intimidade com o Senhor. Ainda na minha infância. E aí, deixa eu colocar aqui. Bom dia. Deixa eu colocar aqui. E aí, no segundo momento, quando eu ainda era criança, né? Eu tinha um sonho de ter a Bíblia. Porque todo mundo que ia à igreja levava a sua Bíblia. E eu não tinha a minha Bíblia. E eu falava pra minha avó, eu quero uma Bíblia. Eu tenho um sonho de ter uma Bíblia. E toda criança tem um sonho de ter uma bicicleta, na época, né? E eu de ter uma Bíblia. Aí, quando foi no meu aniversário, o meu tio perguntou à minha avó o que ela quer. Meu tio Diógenes. E a minha avó falou, ela quer uma Bíblia. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu ganhei essa Bíblia, meu Deus, o meu coração... Acho que eu nem sabia ler ainda. Mas o meu coração ficou tão alegre. Era uma vermelhinha. Ela parecia uma bolsinha, sabe? A alça dela era de silicone. E ela fechava, assim, com um atacador. Eu lembro perfeitamente dela. E eu amava sair com ela. Vocês acreditam que eu esqueci ela na igreja? E pasmem, nunca mais a encontrei. Infelizmente, eu fiquei muito triste. Bom, eu fui crescendo. Na minha adolescência, mais ou menos uns 11, 12 anos, eu sempre ia à escola dominical, todo domingo. Eu amava. Desde criança, né? Até a adolescência, eu ia à escola dominical. E quando eu voltei um dia da escola dominical...
Quando eu tava voltando da escola dominical, esse meu tio... Lembra do meu tio Diógenes que me deu a Bíblia de presente? Ele tava na casa do meu avô, tipo... Eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, por aí. Eu tava na casa do meu avô. E, gente, contando agora isso pra vocês. Sabe que eu lembrei? Esse meu tio, ele tinha uma fábrica. Uma fábrica de madeiras, que ele construía sofá, construía várias coisas. Por que eu tô contando isso? Espera só. E aí, quando eu tava voltando da escola dominical, ele falou assim, me dê uma palavra. Aí eu falei, tá certo. E aí, o Espírito Santo de Deus começou a me usar, minha gente. Foi o primeiro momento, assim, que Deus, ele começou a me usar, de fato. E, tipo assim, eu lembro que eu tava falando pra ele da história de Jó. Que Jó perdeu tudo. E aí, eu fui contando a história de Jó. Eu posso até trazer amanhã aqui no nosso devocional a história de Jó. E eu fui contando pra ele a história de Jó. E ele falou assim, peraí, que eu vou chamar minha esposa. Eu lembro até o nome dela hoje. Peraí que eu vou chamar ela. Aí ele foi chamar ela. Escuta isso aqui que ela tá dizendo, Minha gente, eu sei que naquele momento ficou marcado na minha vida porque não era eu que tava falando, mas era o Espírito Santo de Deus que tava me direcionando, que tava ali me usando pra falar com ele. E se eu não me engane, ele estava falindo. Ou seja, ele estava perdendo tudo que ele tinha. Mas, tava meio que, vamos dizer assim, né? Tava parecendo com a história de Jó. Jó tava perdendo tudo dele. E amanhã a gente conta sobre a história de Jó. Mas, enfim. Esse foi o primeiro momento que Deus, ele me usou. E agora eu quero falar pra você. Porque eu não quero só contar a minha história, tipo assim, meu depoimento, meu testemunho com Deus, só pra contar. Não, eu quero contar pra te impulsionar, pra te ativar, pra que você saiba que Deus também, ele quer te usar. Pra que você saiba que Deus também quer gerar um testemunho na sua vida. Nada que acontece na tua vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem o porquê. E às vezes a gente tá preocupado mais com o que vai acontecer do que o que eu tô vivendo agora e por que eu tô vivendo agora. A gente tá tão ansioso, tá tão preocupado. E Jesus, ele diz, ei, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Então, somente se importa com o que Deus quer te ensinar através do depoimento, através do testemunho que Ele está gerando hoje na tua vida, através dessa situação que você está vivendo. Dai, não tá fácil. Eu sei que não tá fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim como Jesus venceu, você também é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo disse isso. O que foi que ele disse? Em Cristo, somos mais do que vencedor. Amém? Então, vamos lá, voltando aqui. E aí, o terceiro momento... Deixa eu ver. O quarto, né? Tô aqui filando. O quarto momento foi quando eu tinha 14 anos. 14 anos. E, pasmem, eu quis conhecer o mundo. Porque até os meus 14 anos, eu tava tipo assim, ó, na igreja certinha e tal, né? Fui conhecendo. E vamos dizer assim que eu fui até virando uma religiosa, sabe? E depois a gente conversa sobre isso, né? Em um outro momento. Mas aí eu fui... E aí com 14 anos, tipo assim... É por isso que é aquela idade, né? Que a gente quer meio que conhecer as coisas, descobrir as coisas. E aí, com 14 anos, né, gente? A minha prima chegou pra mim e falou assim... Ela era bem mais velha que eu, acho que... Sei lá, acho que ela devia ter uns 19, 20, por aí. E aí ela, olha... Tem uma festa pra gente ir. Eu falei, o quê? Pode contar comigo que eu vou. Pode contar comigo, minha filha, que a gente vai pra essa festa. E, pasmem, eu fiquei bêbada. Sabe o que é bêbada?
Eu ficava chorando, dizendo assim, ele tá rindo de mim. Eu ficava desse jeito, de graça. E eu falei, quer saber? Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então eu vou ficar bêbada, nunca mais. E eu fiquei bêbada, dancei, eu falei, nossa, como isso aqui é bom. Sendo que eu ficava nos dois, né? Tipo assim, eu ficava na igreja e ficava no mundo, sabe? Eu ficava, tipo assim, saindo com a minha prima, por exemplo, dançando, bebendo, mas continuava na igreja. Tipo assim, eu sou a santinha, mas quando eu saía da igreja, tipo assim, era só a misericórdia do Senhor Jesus na minha vida. Eu continuei. Aí, eu chamei uma amiga. Falei assim, ó, bora comigo? Ela, bora. Aí, a gente dançou e tal. E aí, eu falei assim pra ela, olha, você tem que ir pra igreja comigo amanhã, viu? E tipo assim, ó, obriguei a ela a ir pra igreja comigo. Obriguei. Ela falou, tá bom. Aí ela foi comigo. Eu falei, se você não for, a gente não vai sair mais junto. A gente não vai mais sair e tal. Ela falou, tá bom. Ela meio que foi obrigada a ir mesmo. E também persuadida, né? Enfim. Num outro dia, eu encontrei com outra amiga minha que... amigas em comuns daquela que tava saindo comigo. E ela chegou pra mim e falou, olha, fulaninha falou pra mim que você obrigou ela a ir pra igreja. Sendo que tu tá saindo, tá dançando, tá bebendo, tarará. Porque eu, se for pra estar na igreja desse jeito, eu não vou estar, não. Por isso mesmo que eu saí da igreja. Aí eu falei, foi mesmo, tá certo. Pois eu não vou sair mais com fulaninha. Minha gente, eu fiquei com raiva de fulaninha. Eu falei assim, ela não vai sair mais comigo, ela vai ficar de castigo, eu não quero mais saber dela, não sei o que, não. E nisso, eu continuei fazendo as mesmas coisas, tipo, na igreja e no mundo. Tá. Conheci outras amizades e tal, fui vivendo. E aí foi o que aconteceu. Chegou perto do carnaval. Eu lá com meus 14 anos, vivendo a vida, tudinho. E aí, as minhas amigas, Dai, a gente vai fazer festa de... festa não, a gente vai fazer fantasia pra ir pra Olinda, pra ir pra Boa Viagem. A gente vai fazer fantasia do Salva-Vidas. A gente vai fazer fantasia do não sei do que. E não sei do que, imagino. E eu falei, meu Deus, que novidade na minha vida. Pois a gente vai, pode contar comigo. Vocês não vão acreditar. Meu pai chegou pra mim e falou assim, olha, vai ter um retiro da igreja da sua tia. Um retiro espiritual de carnaval. E você vai? Aí eu falei, pois eu não vou, pai. Eu não vou, sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu não posso ir pra esse retiro porque eu tenho um compromisso. Qual era o compromisso, minha gente? Era brincar carnaval com as minhas amigas. E aí meu pai falou, pois você vai, porque a sua tia já pagou a sua entrada pro retiro espiritual. Minha gente, eu fiquei com tanta da raiva. Eu falei, eu não acredito. Como que eu vou perder de brincar carnaval, de fazer fantasia e não sei o quê? Sei, minha gente, que eu fiquei muito arretada. Eu lembro que eu tava no ônibus indo pro retiro. Eu tava com tanta raiva, que sentou a menina do meu lado. E ela falando. E eu, tipo, nem dando atenção pra ela. Nem dando atenção, com muita raiva. E depois eu comecei a enjoar, porque eu enjoo dentro de ônibus. Enfim. Encurtando a história, voltei desse retiro espiritual totalmente transformada. E resolvi me afastar de todas as minhas amigas. Eu lembro que eu falei assim, quando eu tava subindo, que eu morava no Morro da Conceição. Quando eu tava subindo a escadaria, eu fiquei pensando, Senhor, eu vou me afastar de tudo que me afasta do Senhor. E eu tava incluindo as minhas amigas. Dai, se fosse hoje, você teria se afastado? Hoje, não. Por quê? Porque hoje eu tenho maturidade, hoje eu tenho posicionamento sobre a minha identidade em Deus. E era mais fácil eu persuadir elas, eu influenciar elas do que elas me influenciarem. Mas hoje eu tenho 27 anos. Lá eu tinha 14. E eu não tinha maturidade. Eu não tinha como simplesmente dizer, vou continuar andando com elas, mas eu vou continuar me posicionando, eu vou
conseguir não ser influenciada por elas. É impossível. Impossível, gente, a gente fazer isso, né? E o apóstolo Paulo, ele fala: a má companhia corrompe os bons costumes. Nosso irmão tá falando aqui, ó: o mundo endurece o nosso coração para Deus e tudo que diga respeito a Ele. Pois é. O mundo, ele é cheio de fantasias, né? O mundo, ele é cheio de fantasias. E essas fantasias fazem com que a gente fique cego para aquilo que Deus está direcionando pra gente. A gente não consegue sentir o direcionamento do Senhor. A gente não consegue perceber aquilo que Ele está dizendo: ó, vai por aqui, não vai por aqui. Então, a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida é confiar no plano dele. E saber que no mundo a gente não vai ter o que a gente precisa. Não vai ter. Tanto que quando eu volto do retiro, eu falo: não, a presença de papai é muito maior do que qualquer coisa que eu vá viver nesse mundo. Então, eu vou renunciar às coisas do mundo. E nesse mesmo ano, que foi dos meus 14 para os 15 anos já, eu comecei, agora vai entrar o quinto, né? O quinto marco da minha história. Comecei a fazer um culto na minha escola. E foi muito top, porque assim, quando eu coloquei na sala de aula, porque isso aí ia ser pra sala de aula, ia ser um pequeno grupo de estudo bíblico. E eu falei assim: ó, gente, no intervalo a gente vai fazer um estudo bíblico e tal. Não ficou ninguém na sala. Fiquei tão frustrada, fiquei tão triste. Porque tava todo mundo lá embaixo dançando, brincando e tal. Eu falei: poxa, é tão bom falar da palavra de Deus. E aí uma menina se levantou e falou assim: Dai, vamos dizer que um post. Ela escreveu e falou: eu vou colocar assim, a gente vai colocar louvor e palavra no intervalo. Beleza. Aí ela colocou assim na porta da sala. Quando ela colocou, todo mundo que passava, não só da nossa sala, mas de todas as outras salas, eu era a 8ª série, todas as outras salas começaram a ver que ele falou assim: eu vou. Meu Deus, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro culto. Eu fiquei assim, radiante. Eu lembro a palavra que foi, eu falei sobre Isaías 53, que é a passagem que fala sobre Jesus. Que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, se eu não me engano. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E todo esse versículo fala sobre Jesus. E foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi lindo, sabe? Inclusive, quem foi o tio, se eu não me engano, o nome dele é Ivaldo, alguma coisa assim. E ele foi pro culto. E a partir daí ele nunca mais deixou de ir. Ele sempre ia. Várias pessoas iam também. E era maravilhoso. Eu lembro que teve uma vez que a menina chegou pra mim e falou assim: Dai, por que você não faz todo dia? E eu falei assim: não, porque é melhor só uma vez na semana. Mas eu vou fazer o seguinte, que era só toda quarta. Aí eu falei: mas eu vou fazer o seguinte, vai ser terças e quintas. Vai ser 2 vezes na semana. Ela falou: tá certo. E era uma bênção, sabe? Eu lembro que teve uma vez que o tio Ivaldo falou assim: Dai, as pessoas passam aqui e falam: eu vejo Deus nessa menina. E por que eu tô falando isso pra você? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por onde você está indo, as pessoas estão vendo Deus em você? Por onde você anda, você manifesta a glória de Deus na sua vida? As pessoas olham pra você e dizem: nossa, essa pessoa não é normal. Porque tudo que vem de Deus é extraordinário. Não é normal, entende? Não é pra nossa glória, é para a glória de Deus. E um insight que eu quero trazer pra vocês é o seguinte:
eu comecei a fazer esse culto, não foi porque eu disse na sala de aula, eu vou fazer um culto, não. Foi por conta de uma menina que fez um cartaz e colocou na porta da sala. E por que eu tô falando isso? É porque a gente precisa de pessoas para viver o propósito de Deus na nossa vida. O problema é que a gente quer andar sozinho. O problema é que a gente acha que não, vai fluir tudo. Vai acontecer aqui, tudo vai fluir. Não. E talvez essa pessoa que Deus vai usar pra te ajudar no caminho. Tem até uma parte do filme Em Busca da Felicidade, né? Que já eu conto. Vai ter pessoas que vão se levantar pra te ajudar, mas não vão permanecer na jornada. Ela não permaneceu comigo na jornada. Ela não permaneceu. Deus usou ela como um instrumento para me impulsionar, para me ajudar, mas ela não permaneceu comigo. Então, esteja aberto a Deus usar pessoas para te impulsionar, para te levantar. Certo de que essa pessoa que foi usada por Deus, ela pode não continuar com você. Então, não é sobre a pessoa, é sobre Deus. É sobre quem o Senhor vai usar, quem o Senhor vai levantar para te impulsionar. E falando agora da parte do filme Em Busca da Felicidade, o filho fala pro pai: pai, tinha um homem que estava no meio do mar e passou um barco. E ele orou a Deus: Senhor, me livra daqui, me tira daqui. E aí passou o barquinho. E o homem que estava dentro do barco falou: vem, bora, simbora. Eu cheguei pra te salvar. E ele falou: não, que Deus vai me salvar. E o barco foi embora. E ele: Deus, por favor, me salva, Senhor, por favor, me salva. Me tira daqui. Agora passou um bote. E aí o bote, a pessoa que tava dentro do bote falou: bora, vamos, eu vim te salvar, eu cheguei. Aí ele fala: não, Deus vai me salvar. E aí, Deus me salva. Eu sei que o Senhor vai me salvar. E agora passou um navio. E aí, no navio, a pessoa: bora, eu vim te salvar, vamos embora. E aí ele: não, Deus vai me salvar. E aí, minha gente, ele morreu. E quando ele morre, ele chega lá no céu. E ele já vai questionando a Deus, hein? Já vai confrontando ao Senhor. Por que você não me salvou? Eu tive fé, eu acreditei que você ia me salvar. E aí Deus falou pra ele: eu não te salvei? Eu te mandei um barco, eu te mandei um bote, eu te mandei um navio, e você tá dizendo que eu não te salvei? O orgulho não deixou eu te salvar. Agora eu que tô falando, né? Não tem isso no filme, mas agora eu que tô falando. O orgulho não deixou que Deus te salvasse. A prepotência tem que ser do meu jeito, não é do jeito que Deus quer, não. E desde quando? Desde quando que, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você que vai dizer a Ele como que Ele vai trabalhar. E agora eu lembro o quê? Lá de Jeremias. Deixa eu falar pra Jeremias. Jeremias desce a casa do oleiro. Quando Jeremias desce lá, Deus começa a falar com ele: ó, aquele barro ali, eu não lembro se é Israel ou se é você, mas enfim, Deus ele quis mostrar para Jeremias que o barro somos nós, os seus filhos, e o oleiro é ele. Então é ele quem vai moldando o barro, ele quem vai fazendo o barro para aquele barro virar um vaso e viver o seu propósito. Depois de o barro estiver pronto, vai pro fogo. Quando ele sai do fogo, se ele tiver rachado ainda, o oleiro quebra o barro e faz outro. Então, o que eu quero dizer pra vocês é: se você entregou a sua vida a Deus, se você sabe que Ele está no controle de tudo, então descansa. Não queira ensinar o Senhor a trabalhar se você confiou a Ele a tua história. Só confia, sabe? Só confia.
Até quando você vai querer tomar as rédeas da sua vida? Até quando você vai querer que seja do seu jeito? Até quando? Vamos pra próxima? Eu acho que eu vou continuar amanhã, porque é muita coisa. E aí, o que vocês acham? Continua amanhã ou continua agora? Me contem aí. Vamos lá, né? O próximo é o sexto momento da minha jornada com Deus. Quando eu tinha 14 anos, dos meus 15 aos 18, eu tava ali, ó, firme na rocha, sabe? Pregando a palavra de Deus. Eu me mudei de escola, continuei ali, participando. Agora eu não era mais dirigente do culto, né? Eu era parte da direção do culto da outra escola. E foi massa também, foi incrível. A experiência foi extraordinária. E a gente fazia parte ali do culto, eu e as minhas amigas, que depois se tornaram minhas amigas, né? E tá, quando eu termino a escola, tipo assim, na escola eu só vivia pros estudos. Então, do meu primeiro ano ao terceiro ano, eu estudava muito, sabe? Tipo assim, aquela menina focada nos estudos. E aí, eu fiz a prova, que meu sonho era passar na aeronáutica. E aí, eu fiz a prova. E eu não passei. Eu tinha tanta convicção que ia passar, porque tudo que tava ali na prova eu tinha estudado. Eu tinha me preparado. Então, desde o meu primeiro ano eu vim estudando, né? E eu falei, com certeza eu vou passar nessa prova. Quando eu não passo, eu me frustro. Eu lembro que eu chorei tanto, chorei muito. E eu culpei Deus. Eu fiquei com raiva de Deus. Eu falei, por que que o Senhor não deixou eu passar? Por que que isso aconteceu comigo? Eu me frustrei, minha gente. E nessa frustração, eu dei as costas pra Deus. Olha, Dayanara, é muito lindo seu testemunho desde sua maior dádiva e você é presente pra Deus. Ele que é meu presente. Glória a Deus, obrigada. E aí, quando eu não passo, minha gente, olha, eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais saber do Senhor, Deus. Eu dei as costas pro Senhor. E aí eu lembro que no ano novo, eu cheguei pra minha pastora da igreja e falei o seguinte: a partir de hoje, eu estou afastada da igreja. Aí ela falou, ela começou a chorar, porque desde criança eu era da igreja, né? Aí ela começou a chorar. E ela falou, não faça isso, minha filha, não faça isso. Por favor, se Deus voltar. Aí eu falei, eu fico. Veja só, minha gente, eu tava tão frustrada com Deus. Eu tava tão magoada com o Senhor, porque eu queria tanto passar naquela prova. E aí Deus falou, Aí ela falou, né? Você não vai fazer isso. Você não vai se afastar da presença de Deus. Eu falei, eu vou. E eu tô falando pra senhora, porque eu não quero estar no mundo e estar na igreja. Se eu tô indo pro mundo, eu vou pro mundo mesmo. Aí eu fui embora. Nesse mesmo dia, eu fui pra uma festa de Ano Novo, no centro do Recife. Festa de gente rico. Cheguei lá, bebi, dancei a noite toda. E tá. Aí o que aconteceu? Fui pra Maceió, em abril, no meu aniversário. Isso afastadíssima. Queria nem saber de Deus. Fui pra Maceió, pra o show de Mano Walter. Quando eu volto de Maceió, eu comecei a refletir. Eu comecei a refletir o seguinte: tá bom, Deus, eu tô distante do Senhor, eu tô no mundo mesmo, né? Eu tô vivendo a minha vontade, mas é o seguinte, eu vou fazer a prova da aeronáutica de novo. Continuei estudando pra prova. E eu falei, eu vou fazer a prova da aeronáutica de novo, sendo que, tipo assim, eu não passei, eu acho que foi por conta da tua vontade, porque eu estudei durante 3 anos o assunto e não é possível. E aí eu falei o seguinte, olha só que desafio. Eu falei, ó, se eu passar,
e não for da tua vontade? E se eu não passar, mas for da tua vontade? E eu tenho consciência de que se eu quero viver a tua vontade, eu preciso estar na tua presença. Eu preciso estar vivendo aquilo que o Senhor está me direcionando. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar para os teus caminhos. E aí, minha gente, eu lembro que eu entrei no quarto, me ajoelhei, falei: Senhor, hoje eu volto para tua presença. Foi. Hoje eu volto. E eu volto com interesse. O interesse de que eu quero viver a tua vontade. Por mais que seja doloroso eu não passar de novo, porque não é fácil, mas hoje eu tenho consciência de que a tua vontade vai ser feita. Porque se a tua vontade for de eu passar, eu vou passar. Mas se for de não passar, eu não vou passar. Tanto que quando eu fiz a prova eu não passei. E eu não chorei. Porque agora eu tinha consciência da vontade de Deus na minha vida. Beleza? Continuando, aí sim, só pra finalizar a questão da aeronáutica, eu fiz a terceira vez, não passei, eu falei: beleza, não é da vontade de Deus, vamos seguir caminho. Vamos seguir caminho. Acontece 2 vezes no ano, né, a prova da aeronáutica. Aí eu fiz no final do ano, tipo, eu tinha feito em junho, mais ou menos. E aí no final do ano eu fiz de novo, não passei, eu falei: beleza, não é da vontade de Deus, vou fazer a faculdade. E aí comecei a minha trajetória da área profissional, mas em outro momento a gente pode estar trazendo aí o meu depoimento, o meu testemunho, né, da minha área profissional. Hoje a gente tá falando da minha área espiritual, da minha jornada com Deus. Vamos pro sétimo? O sétimo foi justamente quando eu volto de Maceió e eu volto pra presença de Deus, porque eu quero viver a vontade dele todos os dias até hoje. Eu não quero viver fora da vontade dele, porque, sabe, minha gente, a Bíblia diz que, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim você vai conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu e você queremos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente não pode se conformar com esse mundo. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava voltando de Maceió, vivendo uma experiência extraordinária nas coisas do mundo, bebendo, dançando, desfrutando ali de um ambiente legal, que não deixa de ser, mas que é um ambiente que não nos aproxima de Deus. É um ambiente que não nos permite estar no centro da vontade de Deus. Pelo menos não comigo, né? Então, quando eu volto, eu decido sim me afastar de tudo de novo, né? Que me afasta da presença de Deus. Então, vamos embora pro oitavo momento. O oitavo momento é o seguinte. Agora entrando em uma outra parte aí da minha área profissional. Quando eu estava na igreja, indo para a igreja, foi em uma outra igreja, o pastor não me conhecia. Eu tava lá e nesse meu momento eu tinha 20 anos de idade. Nesse momento eu tava sofrendo num relacionamento amoroso. Eu sofri muito no relacionamento amoroso porque eu tava desobedecendo a Deus, tava desobedecendo meu pai. Também em outro momento a gente pode contar esse momento, né? Foi um momento bastante difícil pra mim, mas graças a Deus eu consegui superar. Consegui viver uma nova história em Deus hoje. Mas nesses 20 anos eu tava sofrendo muito. E eu tava perto de Deus, mas não estava no centro da vontade de Deus. E é muito diferente, né? E eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, o pastor, ele começou a cantar aquela música: Filho meu, porque seu coração está batendo forte assim, ainda tá dizendo que não vai conseguir, eu sou teu amigo, filho. E quando o pastor começou a cantar essa música, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque, tipo assim, começou a passar um filme na minha cabeça, né? Por exemplo, a prova da aeronáutica, a prova de concurso público, que era o meu sonho. Então foi passando um filme na minha cabeça. E ele cantando a música: Tu lembra quando eu disse para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, porventura eu não cumpri. E ali a gente chorando. E aí ele falou assim: pega ali
fulana, abraça ali aquela menina. E aí quando a irmã me abraçou, minha gente, eu senti uma paz tão grande no meu coração. E aí todo mundo sentou. Quando todo mundo senta, ele falou assim: igreja, se ligue no céu, porque agora Deus vai falar com essa menina que o negócio é forte. E aí ele falou assim: você tem quantos anos? Aí eu falei: 20 anos. Aí ele: olha aí, com carinha de 15, tá vendo? E aí ele começou a falar, ele falou assim: ó, pra que você sofrer tanto? E ele começou a declarar palavras e falar coisas que só eu sabia, né? E ele falou assim: agora é a área profissional, né? Você vai ser microempreendedora, microempresário. E na mesma hora, eu acho que eu franzia a sobrancelha, tipo assim, não, eu vou ser concursada. Tipo, eu já tinha começado, tava fazendo um curso técnico, tinha começado minha faculdade. Tipo assim, minha vida tava fluindo, né? Eu falei: tá repreendido, eu não quero saber de empreendedorismo. Sendo que eu tinha começado a empreender. Eu tinha começado, mas era só pra pagar minha faculdade. E ele falou assim: ó, vai ser assim, tu vai comprar três bolachas, depois vai ter que comprar 6 bolachas, depois 12 e assim sucessivamente. E aí ele foi falando, minha gente, eu saí de lá e aí eu falei assim: meu Deus, o Senhor é o Deus grande. Por que que o Senhor vai me tornar microempresária? Por que que o Senhor não vai me tornar aí uma grande empresária, né? Vai me tornar uma micro. E mesmo assim, Deus, eu não quero saber de empreendedorismo, não. Minha mãe é empreendedora, mas depois eu conto essa história também pra vocês. Eu falei: eu não quero saber disso, não. Eu quero ser concursada, eu quero ter meu dinheiro fixo, eu quero ser estabilizada na vida. E essa foi a minha conversa com Deus. Tá. Passou-se o tempo, quando foi em abril, isso foi em 2017, tinha 20 anos. Quando foi em maio, mais ou menos, eu já tinha 21, né? No começo de 2018, eu abri o meu MEI, meu CNPJ. Quando eu chego na parada do ônibus, o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra, sabe? Ele é perfeito lembrete. Ele falou assim: filha, você lembra? Eu falei pra você que você ia ser microempresária. E sabe o que eu aprendo com Deus? É que ele é o seguinte: ele vai te revelar o próximo nível que tu vai chegar. Se você chegar, porque você pode não chegar nesse próximo nível, porque você não pode chegar aqui. Deus falou: você vai ser empresária, microempresária. Para eu chegar nesse microempresário, eu vou ter que passar por vários desafios. Vou ter que ser persistente. E quando eu chego aqui, Deus vai me revelar o próximo nível. Agora vamos falar de você? Deus te revelou algo. Filho, filha, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. E aí tu faz o seguinte: tu tá caminhando, aí Satanás vai aparecer aqui na tua frente. Ele não vai aparecer de chifre, de nada. Ele vai aparecer com pratos, com lentilhas, pra te distrair. E aí se você, não continuar a sua jornada pra chegar lá, chegar na tua promessa, chegar no propósito de Deus, infelizmente, você não vai receber um próximo nível. Deus, ele trabalha dessa forma. Então, receber uma promessa de Deus, foca no Senhor Jesus. Porque ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar forças, ele vai te dar estratégia para vencer as armadilhas de Satanás. Porque Satanás, ele não vai desistir. Nunca. Lembra quando Neemias estava construindo o muro de Jerusalém? Sambalate e os seus amigos tentaram de tudo para tirar ele do foco. Tentaram de tudo. E tu acha mesmo que o teu inimigo vai deixar você chegar no propósito de Deus? Se eu não me engano, Sambalate tentou 4 vezes tentar tirar Neemias do foco. E teve uma vez que ele usou até pessoas de confiança de Neemias, dizendo que Deus tinha falado para essa pessoa de confiança que era para Neemias parar de construir o muro. Então, muito cuidado com pessoas que estão perto de você, que dizem ser de Deus. Muito cuidado com as armadilhas de Satanás.
foca em Jesus. Não foca nem na promessa, sabe? Mas foca em Jesus. Porque quando você foca em Jesus, você se fortalece, você tem estratégia, você tem ferramenta para poder vencer. Amém? Glória a Deus. Bora pro próximo. Próximo, eu tinha 21 anos. E é justamente o cumprimento da promessa de Deus. Vamos pro 22. Estamos terminando, hein? Estamos terminando. E aí, esse vai ser o 10º momento, né? 10º momento, eu tinha 22 anos. E foi lá em 2020. Foi o seguinte. Deus falou comigo através da irmã da igreja. Ele falou o seguinte: muitos não te dão crédito por conta do teu passado, mas muitos glorificarão o meu nome através da tua vida. Daí, por que tu colocou isso na tua, vamos dizer assim, na tua biografia de caminhada espiritual, da tua caminhada com Deus? Porque se tem alguma coisa que tá te impedindo de focar em Jesus, de focar naquilo que Ele tem pra tua vida, se você tá preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, nossa, amém, vai com Deus. Eu vou deixar salvo no meu canal, depois você pode estar assistindo, tá bom? E aí, Deus fala isso. Então, todas as vezes que você se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, não foca nas pessoas, foca em Jesus. Foca no que Deus está pensando sobre você. O que Deus está pensando de mim? Porque Deus fala, né? Muitos não te dão crédito por conta do teu passado. Muitos não estão nem aí para o que tu tá falando. Muitos não estão nem aí para o que você tá fazendo. Inclusive, em 2019... eu não sei porque não tá aqui. Deveria estar. Mas em 2019 eu tinha 22. Enfim. Eu comecei a escrever comentários da Palavra de Deus. Hoje eu tenho mais de 2.000 comentários da Palavra de Deus. E em 2019 eu comecei e terminei em 2022. E quando eu comecei a escrever os comentários, eu comecei a falar da Palavra de Deus aqui nesse Instagram. Comecei a falar da Palavra de Deus. Então, provavelmente, Deus estava falando das pessoas do meu Instagram que estavam vendo falar da Palavra de Deus, mas não estavam me dando crédito por conta do meu passado. Daí, qual era o teu passado? Eu me afastei com 15 anos, eu me afastei com 18 anos, eu me afastei com 22 anos. Então, as pessoas estavam olhando ali para a minha história e dizendo, quem é ela para falar da Palavra de Deus? Entende? E aí Deus falou isso pra mim, mas sendo que eu não sabia. Eu não sabia que as pessoas estavam falando. E agora eu quero te falar. Deus está escutando conversas que você não está escutando. E por isso Ele vai começar a afastar pessoas perto de você, porque Ele tá sabendo do oculto. Então descansa o teu coração. Se tem pessoas que estão se afastando de você, glória a Deus. Porque Ele tá sabendo de conversas, Ele tá sabendo da intenção da pessoa que você não sabe. Que você não sabe. Então agradeça ao Senhor. Não se importe com o que as pessoas estão falando de você. Não se importe. Não se importe. Porque o que importa é o que Deus fala. O que foi que Deus falou pra tu, daí? Ele disse que muitos glorificaram o nome dele através da minha vida. Então é nisso que eu quero me importar. É na promessa dele. Ele falou que muitas pessoas vão escutar sobre Jesus, muitas pessoas vão glorificar o nome de Jesus através da minha vida, seja através do meu testemunho, seja através de uma palavra que eu falar para aquela pessoa, independente, mas eu serei um canal, eu serei um instrumento nas mãos de Deus, e é nisso que eu vou me firmar. E não no que as pessoas estão pensando. Ah, mas fulaninho não me dá crédito. Ah, mas fulaninho tá pensando mal de mim. Tô nem aí.
fulaninho não sabe nem um terço da metade da minha história. E Deus, antes mesmo de eu nascer, o Senhor já sabia da minha história. E é nele que eu vou me firmar. Amém? Vamos pro próximo. O próximo momento é o 11º. O 11º momento, eu tinha 23 anos. E aí, quando eu tava com 23 anos, eu tava estudando pra Polícia Civil. E aí, sim, deixa eu contar um negócio pra vocês. Rapidinho. No meu 9º momento, eu tava saindo de um relacionamento. Eu não tinha passado na prova da PM. E eu tava distante de Deus, porque justamente eu não tava vivendo a promessa dele. E aí eu fui pra um momento, tipo assim, de mulheres cristãs. E naquele momento pediram pra cada uma contar uma parte da história. E iriam escolher uma história pra ser contada. E todo mundo ia dar uma palavra de consolo, de incentivo. E adivinha a história de quem foi escolhida? A minha. A sala tava lotada. E ali, cada uma foi me dando uma palavra de conforto, uma palavra de Deus. E daí, por que tu tá falando isso agora? Porque talvez hoje você esteja precisando dessa palavra. Talvez hoje você esteja desanimado. Talvez hoje você esteja totalmente querendo desistir, não só da caminhada com Deus, mas do propósito de Deus na sua vida. Independente de qual seja o propósito de Deus na sua vida, eu quero te dizer, não desiste. Não desiste, porque se Deus confia em você... Olha a minha avó aí entrando no Instagram. Se Deus confia em você, se Deus conta com você, então só vai. Só vai. Amém? Vamos embora pro 11º momento. Inclusive, esse 11º, eu tava no culto com a minha avó, hein? A gente tava no culto e foi o seguinte. A minha avó chegou pra mim e falou assim, ó... Tem um pastor que Deus usa muito ele, Deus usa muito ele. E Deus já usou ele pra falar comigo. Bom dia, princesa, graça e paz. E Deus já usou muito ele pra falar comigo. E ele é uma benção e não sei o que. Eu falei, o quê? Eu vou pra esse culto. Eu vou pra esse culto porque Deus tem que usar ele pra falar comigo também. E aí eu fui pra esse culto. Quando chegou lá nesse culto, terminou. E nada de Deus usar ele pra falar comigo. Deus usou ele pra falar com outras pessoas, mas não pra falar comigo. Eu falei, Deus, eu vim pra esse culto pro Senhor falar comigo através desse pastor. E aí, quando terminou o culto, foi o momento da oração. Quando foi o momento da oração, a minha pastora, falou assim, Dayanara, fique na porta. E aí eu, beleza. Eu tô tranquila, porque eu tô na porta que é Jesus, né? E aí, puxa um irmão de lá de trás. E ele falou o seguinte. Deus falou com ele através dele, né? Deus falou comigo através dele. E quando ela diz que é pra você ficar na porta, é pra você ficar na porta mesmo. Filha minha, amada minha, o futuro te espera. E daí, por que tu tá compartilhando essa parte com a gente? Porque eu era uma pessoa muito, muito, muito ansiosa. Eu já tinha tido várias crises de ansiedade. E Deus sabia disso. Deus sabia que eu era ansiosa. Não, minha gente. Eu era a pessoa mais ansiosa da vida. E aí Deus falou, o futuro te espera. Não é você que espera o futuro. E talvez hoje você esteja assim, nesse momento, ansiosa, preocupada. O que é que vai acontecer amanhã? O excesso de futuro, o medo de dar errado. E você começa a programar pensamentos negativos. E se der errado? E sabe, você já assistiu o filme Divertidamente 2? Se você não assistiu, assiste, por favor. Que vai exatamente falar sobre isso. Sobre a ansiedade. Novamente, Jesus vai dizer... Vou trazer aqui o versículo que Jesus disse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Até quando você vai deixar a ansiedade tomar conta da sua vida?
Até quando o amanhã vai ser mais importante do que o agora? A gente não tem como mudar o passado. Inclusive, hoje é o passado de amanhã. Então, se você não faz a sua vida hoje ser extraordinária, você não tá confiando na provisão de Deus na tua vida. Você não tá confiando que Ele sim pode fazer todas as coisas. Então, em nome de Jesus, descansa. Confia. Quando você estiver preocupado com o amanhã, você pensa, oxe, o futuro é que me espera. Não sou eu que vou ficar esperando o futuro, criando expectativa que pode se frustrar, né? Tanto expectativa positiva ou negativa. Normalmente é negativa, né? Se der errado. Então, vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que você estiver ansiosa, ou ansioso, né? Você vai respirar fundo. De novo. E você vai declarar: já deu tudo certo. Combinado? Já deu tudo certo. Deus está no controle de tudo. Aí você coloca aquela música de, acho que Cassiane, que fala assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra comigo lutar. Ela fala contigo, né? Mas eu tô falando assim, pra tu cantar comigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Então, meu amor, descansa, confia, já deu tudo certo. Amém? Vamos pro próximo momento? O próximo momento é o 12º. 12º, eu sentia no coração de fazer um retiro espiritual. E nesse retiro espiritual, a minha avó sempre tá comigo, né? Tudo que é espiritual, tudo que é voltado com Deus, eu conto com a minha avó. E eu falei assim: vó, eu quero fazer um retiro espiritual. E eu quero a casa de Itamaracá. E eu quero que a senhora vá comigo pra senhora poder cozinhar. Aí ela falou: eu vou. A gente foi, mas gente, meu Deus, foi uma bênção, sabe? Sabe o que é uma bênção assim? O que é que aconteceu lá no retiro, né? Dando um spoilerzinho. Quem sabe um dia a gente não faz a segunda edição. E dando um spoilerzinho, o que é que o Espírito Santo fez lá no retiro? A gente trabalhou identidade, propósito e a pregação do Evangelho de Jesus. Levar o ID. E é sobre isso que nós precisamos ativar todos os dias na nossa vida. É quem nós somos em Deus. O que nós devemos fazer, viver a vida extraordinária aqui nessa terra. E por fim, levar o ID do Senhor. Então foi isso que a gente trabalhou lá no retiro espiritual do Abba. No 13º momento da minha vida, foi um milagre, né? Que aconteceu. Que milagre, mulher. Um milagre de eu casar, abençoado. E sabe, eu sempre declarei o seguinte: com 25 anos eu vou casar. Eu não tinha namorado. Eu lembro que a menina falou assim pra mim: menina, mas tu nem tem namorado, como é que tu tá dizendo que tu vai casar com 25 anos? Eu falei: minha filha, Deus vai fazer, eu não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu tinha uma fé tão grande na minha vida que eu falei: oxe, com 25 anos eu vou casar e tá tudo certo. E de fato eu casei com 25 anos, com o amor da minha vida. E o 14º momento, tinha 26 anos, eu comecei a transcrever os comentários da palavra de papai. Como assim transcrever? Lembra que lá em 2018, acho que eu não falei, né? Mas em 2018 eu terminei de ler a Bíblia pela segunda vez. Em 2019 eu comecei a escrever comentários de versículos que me marcaram enquanto que eu lia. Então eu comecei a escrever ali como se eu estivesse conversando com uma pessoa sobre aquele versículo. Em 2022 eu passei 4 anos para escrever 19, 20, 21, 22. 4 anos para escrever o
os comentários. E aí, quando eu terminei, eu comecei agora, eu escrevi à mão. Quando eu terminei, eu comecei a transcrever, passar para o computador. Então, eu passei com 26 anos, há 2 anos, né? E eu passei 2 anos transcrevendo, trazendo do computador pra a tecnologia, tipo assim, pro computador, né? Do caderno pro computador. Então, eu comecei em 2022 e terminei em 2024, que foi esse ano. E, por último momento, 15º momento da minha vida, eu estava lá em São Paulo, quando eu comecei a conversar com a jovem, e ela começou a falar comigo sobre... Na verdade, a gente começou a conversar sobre minha vida com Deus e tal. E eu tava vivendo uma perturbação muito grande na minha jornada com Deus, em relação à minha área profissional. Eu tava vivendo um desafio muito grande. E eu queria uma resposta de Deus. Por onde eu deveria ir? E aí, tipo assim, eu tinha dois Instagrams. Eu tinha um Instagram que eu falava da palavra de Deus, que é esse. E eu tinha um outro Instagram que eu falava da minha área profissional, que é de desenvolvimento pessoal, que eu utilizo ferramentas e tal. E aí, lá em São Paulo, quando eu tava conversando com a menina, ela falou assim, por que você tem 2 Instagrams? Aí eu falei, porque um é profissional e o outro é espiritual. E ela falou, não, você não precisa de ter 2 Instagrams. Até porque você é uma pessoa e você pode sim trazer a sua área profissional pro Instagram que você fala da palavra de Deus. Aí eu falei, não, mulher, vai confundir as pessoas, né? E aí ela começou a falar. E, gente, quando ela começou a falar, eu chorei tanto. Eu chorei tanto porque não foi ela que estava falando, foi Deus. E ela falou assim, Deus te escolheu para ativar pessoas. Deus te escolheu para ativar a identidade das pessoas, para as pessoas reconhecerem quem elas são e viverem o seu propósito. E aí, gente, eu chorava tanto, eu chorava. E ela falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos. Ela começou a orar, mas gente, eu me tremia tanto. Bom dia, Washington. Eu me tremia muito, porque eu sentia ali a presença de Deus. Quando a gente terminou, aí eu falei assim, mulher, é o seguinte, eu não sei se eu vou fazer isso. Eu não sei se eu vou sair do meu Instagram profissional e vou trazer para o meu Instagram onde eu falo da palavra de Deus. Eu não sei se eu vou fazer isso. E ela falou assim, tá certo, você que sabe. Eu falei, mas se eu fizer, como que eu coloco lá a descrição da bio? Ela falou assim, aí ela falou, Deus vai te direcionar. Quando ela falou Deus vai te direcionar, e eu falei, já sei, vou fazer um jejum. E agora que eu quero entrar na situação. A minha vida, desde criança eu sou cristã. E eu lembro que quando eu era adolescente, tipo assim, uns 11, 12 anos por aí, eu fazia jejum de um dia, 24 horas, você acredita? Pela salvação da minha mãe, pela salvação do meu pai. E eu era muito assim. E minha mãe, ela fala, até hoje, ela fala assim, você ficava impondo as coisas, impondo a Bíblia. E esse é o meu, vamos dizer assim, o meu perfil comportamental. Sendo que eu não sabia fazer as coisas, né? Hoje já tenho o direcionamento do Espírito. Mas enfim, eu vivia sobre o jejum. Fazia muito jejum desde criança. O último jejum que eu fiz foi de quase 2 anos, né? Foi de quase 2 anos. Foram 22 meses. Estavam 2 meses, né? Pra eu completar os 2 anos. Enfim. Eu fazia muito jejum. Jejum pra obedecer a Deus. Jejum pra escutar a voz de Deus. E aí foi quando ela falou. Ela falou assim, o jejum, ele tem um objetivo. De você escutar a voz de Deus. E você escuta a voz de Deus. Então, o jejum não pode ser, vamos dizer assim, que uma ferramenta de barganha. Deus, eu tô te dando porque eu quero receber algo. Não pode ser assim. Porque aí já vira religiosidade. Isso já vira religiosidade. E quando ela falou isso, minha gente, eu me identifiquei tanto. Eu me identifiquei tanto porque de fato era. Não era
Agora eu quero falar sobre religiosidade, intimidade com Deus e relacionamento com Deus. Religiosidade é quando você condiciona o teu relacionamento com Deus. E no relacionamento com Deus não tem condicionamento. É Jesus. Jesus já nos deu acesso. A gente vive pela graça de Deus. Obviamente que a gente não vai levar isso para o lado de libertinagem, né? Não, a gente vai ter prudência através do Espírito Santo. Mas naquele momento eu ouvi assim a voz de Deus. Mas eu queria fazer um jejum por barganha. Deus, eu preciso de uma bio pro meu Instagram. Então vou fazer um jejum por isso. E ela falou, não. Você não precisa. Hoje você tem a graça, você tem o favor de Deus e você escuta a voz de Deus. Se você não escutasse, se você estivesse distante da presença dele, beleza, faz o jejum. Mas se não, não precisa. É sacrifício de tolo. Entende? Por isso que Deus vai falar lá para Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, é sobre isso, né? Hoje, aos 27 anos, hoje eu vivo pela graça do Senhor. Hoje eu vivo o favor de Deus na minha vida. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje todas as áreas da minha vida são extraordinárias, porque o Senhor assim tem feito, porque o Senhor assim tem me direcionado. E é tão bom a gente obedecer ao Senhor, sabe? Eu não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano. Eu tava deitada ali na minha cama. Eu tava meio que na depressão, no começo do ano. Porque minha vida tava meio que, vamos dizer assim, indo pra um lado, pra outro, sabe? Que nem um barco na maré, assim. E eu tava bem mal mesmo, eu tava deitada. Eu não queria sair da cama. E tem uma cliente minha que ela já foi pastora. E ela é uma bênção, sabe? Ela manda áudio pra todo mundo, falando da palavra de Deus, fazendo oração. E aí nesse dia, né, que eu tava mal, deitada na cama, ela mandou o áudio que ela manda pra todo mundo. Eu escutei o áudio pra ver se, tipo assim, fazia sentido pra mim. Acho que voltou. Sendo que não fazia sentido pra mim. E eu falei, mulher, tu tem uma palavra específica pra mim? Aí ela falou, tem. Tem. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui. Gente, foi tão real, porque de fato era aquilo. De fato era. De fato era o que eu tava precisando, sabe? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, achei. Falei, tem uma palavra específica pra mim. Isso é no dia 19 de janeiro. E ela falou, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não como repreensão, mas para você, às vezes, deixar o Senhor falar mais e você ouvir mais. Você é uma menina inquieta. Olha, a pessoa ansiosa, né? Quer o melhor e tem pressa. Mas às vezes, Deus quer algo específico em nós e para nós. E a gente precisa parar, ouvir mais e silenciar mais. E eu falei pra ela, quente do céu. Assim, desceu o maná do céu na hora que eu tava precisando. Talvez você esteja nesse momento hoje. Inquieta, preocupada, ansiosa. O que é que vai acontecer na minha vida? O que é que vai acontecer amanhã? Descansa o teu coração. E no final tudo dá certo. Amém?
Glória a Deus. Meu Deus, eu acho que foi o mais longo que teve, hein? Fique com Deus. Um beijo no coração. Conta comigo, tá? O que vocês precisarem, se estiver aqui ao meu alcance, eu estarei servindo, ajudando. A melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é confiar no plano de Deus. Descansar nele. Porque ele tem um plano perfeito. Como diz lá em Eclesiastes 3:1. Inclusive é o versículo preferido da minha avó. Deus há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E quando fala cada propósito, quer dizer o quê? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, Deus tem um propósito específico, Deus quer trabalhar algo específico, Deus quer gerar um testemunho específico. Então, o que é que eu e você precisamos fazer? Confiar. Descansar. Não vai ser na força do meu braço, não vai ser na força do teu braço, não vai ser do teu jeito. E para encerrar, eu quero compartilhar um momento que nem tá aqui, mas eu quero compartilhar esse momento. Um dia, eu fui pra um culto. Eu amo culto, sabe aqueles cultos assim, das mulheres do coque? Que bota o coque assim. Pronto, eu amo esses cultos assim, que pega fogo mesmo. Aí eu fui pro culto. Quando chegou lá no culto, aí eu falei assim, Deus, fala comigo. Eu preciso de uma palavra. Eu sempre pedia pra Deus falar comigo assim, usando uma irmã. Principalmente a minha pastora, né? Que ela é uma bênção, assim, de Deus mesmo. Usada pelo Senhor. E aí, eu falei assim, Senhor, fala comigo. Usa alguém. E aí tem um momento de oração, né? Que a gente se ajoelha e vai orar. E aí eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, tá acontecendo isso na minha vida. Comecei a falar. E aí, minha gente, na terminar a oração, né? Todo mundo lá ajoelhado, orando. Eu falei, quer saber, vamos me levantar, o senhor não quer falar comigo mesmo? Mal nem deixava Deus falar, só eu falava tele. Nem ficava em silêncio. Igual essa irmã que falou comigo, né? Você não escuta Deus. Você tem que escutar mais. E eu não escutava, eu só falava. Eu queria que Deus, sei lá, descesse do céu e falasse, cala a boca, menina, deixa eu falar contigo agora. Enfim. Quando eu me levanto, todo mundo lá ajoelhado ainda, eu me levanto. Quando eu me levanto, pego a Bíblia e abro. Gente, quando eu abri a Bíblia, veio exatamente essa palavra. Provérbios 3:5. E eu vou abrir aqui pra gente ler junto. E eu nunca vou esquecer essa palavra, porque assim, foi um momento que eu tava precisando. E foi um momento que eu aprendi que a palavra de Deus é Ele falando com a gente. Então, quer ouvir o direcionamento de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Abre a palavra dele. Daí eu não consigo entender nada. Então, eu vou te dizer o seguinte. Existem duas formas de você entender a Bíblia. Primeira, é numa tradução na linguagem de hoje. Porque tem Bíblias que são linguagens antigas e a gente acaba não entendendo. Então, pega uma Bíblia que está na linguagem de hoje. Se você não tem a sua Bíblia em casa, pegue a Bíblia do aplicativo. Tem essa Bíblia aqui que eu amo. Sabe que eu amo essa Bíblia? Ela tá aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver. Essa daqui, ó. Tá vendo? É Bíblia, é Holy Bible. Ela é assim, ó. Vocês tiram print e baixa ela no celular de vocês. E você consegue ler a Bíblia tranquilamente através desse aplicativo. Então vamos lá. Leia na linguagem de hoje. E segundo, peça ao Espírito Santo de Deus que te dê o direcionamento. Não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer, não. Você vai orar antes. Espírito Santo, me dá um direcionamento, me dá discernimento, me dá sabedoria. Porque eu não quero ler a Bíblia como ler qualquer livro, não. Quero ler a Bíblia como manual, como a palavra de Deus, Deus falando comigo diretamente. E é isso que vai acontecer. Então, ó, olha o que diz. Confia no Senhor, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de
todo o teu coração e não te estribes. Tchau, vovó, beijo. E não te estribes. O que é estribes? Não te apoies no teu próprio entendimento. Entende? Então, naquele momento eu estava precisando ouvir essa palavra de Deus. Confiar nele e não me apoiar no meu próprio entendimento. Então, talvez hoje você esteja se apoiando no seu entendimento. Talvez no seu passado. Talvez no que pode acontecer, que é a ansiedade. Do que você aprendeu na escola, do que você aprendeu na faculdade, do que você aprendeu nos seus estudos. Talvez você esteja se apoiando nisso, no seu entendimento, nos seus pensamentos, conhecimento. Mas hoje o Senhor quer que você se apoie. Deus e você. Se apoie nele. Porque quando você se apoia nele, nada vai te abalar. Nada vai te paralisar. Nada vai te impedir de você viver a promessa dele na tua vida. Para encerrar, agora a gente vai encerrar de verdade. Jesus diz: aquele que escuta minha palavra e pratica é como aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Que é a rocha, Jesus. Tá edificando a sua vida em Deus? Tá edificando a sua vida sobre Jesus? Você vai permanecer de pé. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, como Jesus diz, né? Mas você vai permanecer de pé. Mas aquele que escuta a minha palavra e não pratica é como aquele que edifica sua casa sobre areia, que quando vem a tempestade, o vento derruba a casa. Então, edifica sua casa, edifica sua vida sobre Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o canal na bio e também no story do Instagram, tá bom? Beijo!